O tema da nossa conferência, a oração do Pai Nosso, o clamor das eras e o cumprimento do propósito de Deus. A oração do Pai Nosso foi uma oração que Jesus Cristo ensinou a seus discípulos quando eles perguntaram para Cristo, pediram a Jesus Cristo dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, Cristo não a ensinou para que nós pudéssemos orá-la no sentido de ficar repetindo, até porque no próprio contexto de Mateus capítulo 6, Jesus exorta seus discípulos para que não usem de vãs repetições. Ele diz: não useis de vãs repetições, ou seja, ficar meramente repetindo palavras destituídas de significado. Então alguém pergunta: por que então o Senhor deu essa oração, ensinou deste modo a oração? Ora, Cristo na verdade estava colocando diante dos discípulos quais eram os aspectos pelos quais nós devemos orar. Ele está apresentando na verdade uma revelação acerca da vontade do coração de Deus. Por isso que ontem nós aqui enfatizamos, dizendo que a primeira coisa que um discípulo de Cristo ele precisa aprender é que Deus tem uma vontade. Não é assim que Jesus disse: olha, quando vocês orardes, deverão orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Veja, primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós estamos então trabalhando essa questão de seja feita a tua vontade. Eu pergunto: Deus tem uma vontade? Deus tem uma vontade? Não é certo que a maioria dos cristãos, não todos os cristãos, pelo menos teoricamente falando, eles dizem estar dispostos a fazer a vontade de Deus? Não, nós somos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas você já descobriu qual é a vontade de Deus? Pode ser o caso que aquilo que você esteja fazendo para Deus não seja exatamente a vontade dele. É por isso que nós temos que ler a Escritura, procurar discernir: Senhor, qual é a tua vontade? E aí nós então entramos ontem para o livro de Efésios. Se os irmãos quiserem abrir no capítulo 1, em que nós encontramos aqui a revelação dessa vontade de Deus. Eu quero lembrar os irmãos acerca dessa revelação que Paulo nos traz aqui em Efésios capítulo 1, e quero então que você verifique, que você veja, que você leia e que você compreenda. Então vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui o apóstolo Paulo traz de primeira mão, logo no primeiro capítulo de Efésios, haja vista que o livro de Efésios é um dos livros mais ricos do Novo Testamento, no que diz respeito a revelar o propósito de Deus, revelar a vontade de Deus, revelar a economia de Deus. E logo no capítulo 1, ele diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus tem no coração uma vontade, Deus tem no coração um desejo. Esse é o princípio do entendimento do Evangelho, no sentido de que todas as coisas que foram criadas, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, todas as coisas que Deus criou, Ele não criou simplesmente para criar, Ele não criou simplesmente para poder ficar olhando para a criação e vendo o sofrimento da sua criação em razão da queda. Não, tudo que Deus fez com um propósito. Está em livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que Deus criou todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então vejam como que Deus é um Deus de propósito.
Deus, ele tem um propósito no seu coração. Se você verificar também em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o que ele diz lá? Que nós fomos chamados por Deus segundo o seu propósito. Então você começa a desenvolver o seguinte pensamento: Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Agora veja rapidamente o livro de Isaías, capítulo 46. Veja o que ele vai dizer aqui acerca da vontade do seu coração. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9 e 10. Daqui a pouco a gente volta para Efésios, tá, amados? Nós vamos lá e vamos em vários lugares, é uma conferência. O exame, a escritura é algo fundamental. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu pergunto para os irmãos, antes de nós continuarmos a leitura: existem outros deuses? Bem, aqui Deus está dizendo, olha, eu sou Deus e não há outro. Eu pergunto, não há outro Deus ou não há outros deuses? Não, que há outros deuses há, né? Agora, só existe um único Deus verdadeiro. E o que faz de Deus, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, ser o Deus verdadeiro? Por que os falsos deuses são falsos e o da Escritura é o verdadeiro? Talvez se você conversasse com alguém que não crê no Deus da Escritura e cresce em um outro Deus, essa pessoa diria para você: não, o meu Deus é o verdadeiro. Eu pergunto, o que faz do Deus das Escrituras ser o Deus verdadeiro em detrimento a uma enormidade de deuses falsos que há em toda a terra, ou em todo o universo? Por que o Deus da Escritura, o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, esse Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento, é o Deus verdadeiro? O que o torna verdadeiro? E aqui ele coloca no versículo 9: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10: que desde o princípio anuncio as coisas que hão de acontecer. Por que ele é o Deus único, o Deus verdadeiro? Porque desde o princípio ele anuncia as coisas que vão acontecer. Ou seja, ele tem o total controle e o total domínio de toda a história. Ele é o Senhor não somente da criação, mas ele é o Senhor da história, no sentido de que ele pode falar exatamente o que vai acontecer no final de todas as coisas, e tudo deverá acontecer segundo aquilo que ele determinou. Aí podem levantar todas as forças, toda a criação, anjos, demônios, seja homens, seja o que for, nada pode impedi-lo de realizar aquilo que ele deseja. Por isso que ele é Deus. Aqui todos os demônios e os anjos caídos e o diabo e Satanás e os homens perversos dirão assim: o Senhor Deus não realizará a sua vontade. Olha o que ele diz no versículo 10: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ponto vírgula, diz, que digo, dois pontos. O que ele diz? Que digo, dois pontos. O que ele diz? O meu conselho permanecerá o quê? Farei toda a minha vontade. Vocês creem nisso? Amém. Quando ele diz que ele é o único Deus verdadeiro, ele nos dá uma prova. Qual a prova? Ele diz: primeiro, eu tenho uma vontade. Segundo, essa minha vontade, ela foi estabelecida e proposta na forma de um conselho, ou seja, na forma de um plano, na forma de um desígnio. E ele disse: agora, porque eu sou Deus, então o meu conselho permanecerá de pé. Você pode até falar: não, mas eu não vou colaborar. Não, mas eu não quero aceitar a Jesus, como se ouve muito por aí, não porque eu, não porque nada. Tudo que Deus determinou realizar, Ele fará. Aconteça o que acontecer, a vontade do Senhor prevalecerá. É exatamente o que está aqui também no livro de Isaías,
capítulo 55, um pouquinho à frente, ele vai dizer assim, ó, capítulo 55, versículo 10, né? 10 e 11, ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, o princípio do discipulado, e o nosso coração precisa ser doutrinado, e o nosso coração precisa aprender esta verdade, de que Deus é o Deus soberano. Por isso é que Ele é Deus. Do contrário, nós que seríamos deuses, ou qualquer outro, porque Ele tem uma vontade no seu coração, e essa vontade está estabelecida, conforme Efésios capítulo 1, versículo 9, na pessoa do seu Filho, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é essa vontade? De fazer convergir nele, de fazer convergir no seu Filho todas as coisas, tanto as dos céus como as da... Agora presta atenção, Efésios capítulo 1, versículo 9, veja aí, olha: desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, outrora velada e outrora misteriosa, nos foi o que? Revelada, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pense comigo, você lê a Bíblia, você começa em Gênesis, capítulo 1, aí você vai vendo todo aquele relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai lendo como que houve ali aquela restauração, o Senhor trouxe a luz, e depois o Senhor foi trazendo a separação das águas de cima das águas de baixo, no segundo dia. No terceiro dia ele diz: apareça a porção seca, e venham as relvas, e venham as ervas, e as árvores frutíferas que dão semente. E ele foi então criando os animais marinhos, e depois as aves, os animais domésticos, e por fim criou o homem. E aí quando você chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você encontra que Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, tenha o homem domínio sobre todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do homem criado em Gênesis capítulo 1. Não é isso mesmo? Aí você fica todo entusiasmado. O homem foi criado à imagem de Deus, e Deus mandou o homem dominar sobre toda a terra e governar sobre todas as coisas. Entretanto, você continua a ler a Escritura, quando chega no livro de Salmos, no capítulo 8, você se depara com uma oração um tanto estranha, não estranha em si mesma, mas estranha segundo o pensamento cristão da atualidade. Você encontra Davi fazendo uma oração a Deus, dizendo: Senhor, quando eu olho para os céus, obras das tuas mãos, e eu olho para a terra, tudo que o Senhor criou, aves, animais, tudo, e então eu me lembro de Gênesis capítulo 1, que o Senhor então criou o homem e colocou todas as coisas debaixo dos pés do homem, para que ele pudesse governar. Senhor, mas quando eu olho para o homem, e quando eu olho para a tua criação, eu vejo uma disparidade. Como é que ele dissesse: quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu não consigo ver aquele homem criado, governando e dominando sobre a criação. Eu não vejo. Eu vejo o homem infinitamente menor do que a própria criação. Quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, que tu criastes, e olho para o homem, quem que é o homem? O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Ele vai descrevendo: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e colocastes todas as coisas debaixo dos seus pés. Entretanto, eu não vejo o homem criado em Gênesis capítulo 1 com esse poder e esse domínio e essa glória que está lá em Gênesis capítulo 1. Eu não vejo. É por isso que quando chega aqui em Efésios,
o apóstolo Paulo diz: olha, vocês sabem qual é a vontade misteriosa de Deus? Vai juntando todo o raciocínio. Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem, deu-lhe domínio, colocou tudo debaixo dos pés. Foi ou não foi? Não está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28? Davi, ao olhar o texto de Gênesis, ele desconfia de algo. Ele suspeita de algo. Ele fala: ó, Senhor, o Senhor fez e é deste modo. Entretanto, eu não consigo ver o homem com essa glória toda que tu disseste lá em Gênesis capítulo 1. O homem é pequeno demais diante de tão vasta criação. Chega em Efésios, o apóstolo Paulo diz: existe uma vontade de Deus, e esta é uma vontade misteriosa. E eu quero perguntar para vocês, antes de eu continuar, se vocês hoje descobrirem essa vontade de Deus, vocês têm pelo menos o desejo de, enquanto um servo de Cristo e um discípulo de Cristo, de buscar o cumprimento desta vontade? De querer realizar esta vontade? Bem, eu sugiro que vocês nem respondam nada. É muito sério isso. Porque se o ser humano, o cristão, bem soubesse a vontade de Deus, e se ele pudesse decidir por si mesmo, talvez ele diria: eu não quero cumprir a vontade de Deus. Porque quando eu falo da vontade de Deus, logo as pessoas pensam o quê? Não, eu vou virar crente, vou aceitar Jesus e Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Ele vai me prosperar, Ele vai me enriquecer, vai tirar minhas doenças. Porque o médico não dá conta dos meus caroços. Aí Deus tira os caroços. Quando eu estou desiludido, ou estou endividado, Jesus paga as contas. Não é esse o evangelho que você ouve dizendo? Que se você aceitar a Jesus, Deus vai resolver todos os seus problemas? Eles não dizem assim: olha, pare de sofrer, como que você crendo em Jesus Cristo, Ele se resolveria todos os seus problemas? Mas diz o evangelho: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Lembra de Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem e o colocou para dominar? Davi desconfia, no sentido de falar: Senhor, eu não vejo esse domínio. Está escrito: todas as coisas tu pusestes debaixo dos pés do homem. Entretanto, que é o homem? O que o homem é diante disto? A crise de Davi se dá exatamente em que momento? Quando ele lê o texto sagrado, entende e olha para a experiência humana e não vê que há uma harmonia. Diz que Deus fez algo, mas eu não consigo ver isso acontecer. Então Paulo diz que Deus nos desvenda um mistério. A vontade de Deus era uma vontade misteriosa. E o que ele quer realizar? Qual é a vontade do coração dele? É de fazer, versículo 10, é de fazer convergir nele, convergir no Filho. A vontade de Deus não está em Adão, a vontade de Deus está em Cristo, de fazer convergir nele. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da... O que foi dito para Adão? Tenha domínio sobre as aves dos céus e sobre toda a terra. Céu e terra dados ali para o domínio de Adão, está dito. Essa é uma vontade misteriosa que diz respeito a Jesus Cristo e não exatamente a Adão. É por isso que quando você lê então Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo vai explicar exatamente, ele falando de Gênesis capítulo 1 e falando também de Salmo 8. Hebreus 2 pega Gênesis capítulo 1 e Salmo número 8, junta os dois e coloca em Hebreus capítulo 2. E ele diz: porque em certo lugar alguém um dia questionou, dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? E vai citando o Salmo 8. E aí o próprio apóstolo diz no versículo 9: nós também não vemos as coisas criadas sujeitas ao homem. Aí o apóstolo diz: nós não vemos isso. E aí ele próprio diz: e o que nós vemos então? Aí ele diz: vemos sim Jesus, que coroado de honra e de glória, ele se tornou. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, rapidamente, a gente já volta para o livro de Efésios. Hebreus capítulo 2, ou melhor, capítulo
2, a partir do versículo 5. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, vai lembrar as palavras de Davi, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha o versículo 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vocês estão entendendo o texto, não? Ele está dizendo, olha, em um dado lugar, Salmo capítulo 8, Davi questionou o fato de Deus ter subordinado todas as coisas debaixo dos pés do homem. E aí Paulo responde: entretanto nós ainda não vemos cumprida aquela palavra de Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque é um mistério. Olha o versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então ele diz: nós não vemos o homem dominando. O que vemos? Vemos Jesus. O que esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 9 quer dizer? Que nós devemos tirar os nossos olhos de Adão, o homem criado, e voltarmos nossos olhos para Jesus Cristo, este novo homem. Porque o primeiro homem apenas representava, era uma prefiguração daquele que haveria de vir, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 14. Então o grande erro do cristianismo está aqui, neste ponto. O cristianismo, ao longo da sua história, e aí eu quero ser mais específico, vamos falar do cristianismo enquanto esse movimento atual das igrejas evangélicas. O que eles não conseguem perceber? Que a obra de Deus não está no homem Adão. A Escritura não é um livro antropocêntrico, não é um livro do homem, como se o homem fosse criado tendo uma razão em si mesmo. Qual que é o grande problema da teologia da prosperidade? Qual que é? É que eles colocam o homem como sendo o centro e a razão de todas as coisas. Se você perguntar para ele assim: para que Jesus Cristo morreu? Para salvar você, não é? E o que ele está fazendo agora? Não, ele está intercedendo para te abençoar. Tudo acaba e se consuma no homem criado, enquanto a Escritura nos revela que isso era um mistério oculto, de que ainda que Deus tivesse criado o homem lá em Gênesis, e o colocou por cabeça daquela criação, e colocou tudo debaixo dos seus pés, entretanto, ele apenas prefigurava, ele apenas, o homem criado, apontava para o verdadeiro homem, para o homem maior, para o homem excelente. E aí os cristãos precisam então fazer essa transição, tirar os olhos do homem e colocá-los no mistério de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Está aqui, capítulo 1 de Efésios, acompanha lá, versículo 20 a 23. E aqui está o desvendamento desse mistério. E aí nós vamos agora entrar no ponto da mensagem de ontem, quando nós paramos. Capítulo 1, versículo 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olhe para mim, pense comigo no homem Jesus. No homem Jesus, o verbo, que é Deus, se fez o quê? Se fez carne, ele se fez homem, é isso? Nasceu no ventre de Maria? Estava ali um homem genuíno, um homem verdadeiro ou não? Ele não somente foi gerado no ventre, mas ele nasceu de Maria. Foi criancinha, cresceu,
ficou adolescente, ficou jovem, ficou homem maduro. Com 33 anos, ao cabo do seu ministério, o pegaram, cuspiram nele, açoitaram-no, zombaram dele, crucificaram a Cristo, e ele morreu. Não disse: Pai, a ti entrego o meu espírito? Não estava ali um homem na cruz ou não estava? Aquele homem, olhem para este homem crucificado. E agora aquele homem crucificado, ele foi o quê? Sepultado. Aquela humanidade estava no sepulcro. E aí o texto diz o quê? Ressuscitando a Jesus. Jesus é o que morreu, o homem ressuscitando. Olha o texto que fala acerca deste Cristo ressuscitado, deste homem ressuscitado, no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Saía, naquele primeiro dia da semana, do sepulcro, um homem ressurreto, um homem glorioso, um homem absorvido de vida divina. Está em Romanos capítulo 1, versículo 4. Que um espírito de santidade, de poder, entrou no corpo de Cristo que estava sepultado, e o permeou de tal maneira, que o encheu de vida, permeando cada pedacinho desse corpo, transcendendo-o, tornando-o incorruptível, imortal, glorioso, exaltado, completamente cheio de vida. E não somente ele ressuscitou, mas o versículo 20 diz: e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora este homem, ele sobe, ele é assunto aos céus. Este homem que fora crucificado, que fora ressuscitado, ele agora sobe e se assenta à direita de Deus nos lugares celestiais. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso é um mistério. Versículo 21. E esta exaltação deste homem, ele foi exaltado, versículo 21, acima de todo principado e potestade. Olha a diferença de Adão criado. Adão, ele não somente foi criado ali, mas logo ele caiu, ele foi submetido a uma escravidão da parte do maligno. Mas este homem aqui, este homem Jesus, ele é vitorioso. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí se cumpre aqui no versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu pergunto para vocês, nós vamos encontrar duas vezes na Escritura Deus colocando todas as coisas debaixo dos pés de alguém. Primeiro de Adão. Ele foi criado, tenha domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo que é criado, tenha domínio. Davi diz: mas eu não consigo ver isso na prática, né? Não dá para ver isso na prática. Aí vem o apóstolo Paulo em Hebreus e fala: é verdade, Davi disse isso, e ele tem razão, porque embora esteja escrito isto, mas nós também não vemos aquela profecia cumprida em Adão. Vemos sim, Jesus. Aí entra a figura deste homem excelente, que a Bíblia chama, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, de o segundo homem. O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo. Este homem, o segundo, que diz também no capítulo 15, 47, 1 Coríntios, que é um homem do céu, é um homem celestial. Ele sim é que foi exaltado, ele sim é que subiu acima de todo o principado e potestade. E no versículo 22 diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés deste homem glorioso, deste homem exaltado, deste homem Jesus. Entendem isso? Todas as coisas, aquilo que se diz em Gênesis capítulo 1 em relação ao homem, não se cumpre no homem, ou melhor, em Adão, se cumpre no homem Jesus. Devemos nós tirar os olhos de Adão, tirar os olhos de Gênesis capítulo 1 e colocar neste mistério revelado. Pastor, mas como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso contribuir para que esse propósito de Deus se cumpra?
Veja no versículo 9 de Efésios 1, que diz que, ou melhor, no versículo 10, que na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas vão convergir para Ele. Então nós estamos ainda a caminho de ver todos os reinos da terra a Ele completamente submetido. Hoje você olha, você vê uma confusão só. Os homens maus, perversos, dominando o mundo. A Bíblia diz que nos ares há principados e potestades também controlando o mundo, porque o príncipe da potestade do ar, aquele que atua nos filhos da desobediência, por isso a miséria que tem no mundo. Os homens aqui na terra, caídos, sendo governados na sua carne e na sua mente, por esse príncipe da potestade do ar. E você um dia foi chamado por Deus, quando você, no seu coração, ouviu o Evangelho, e Deus te deu a fé para você crer, e você então converteu-se a Cristo, como você disse, né? Você aceitou a Jesus, virou crente, né? Agora eu sou evangélico agora. Sim, mas e agora? O que você vai fazer? Não, agora eu vou para a igreja, vai ter a campanha do sal, do jejum dos 21 dias, para Deus tirar os encostos, as coisas, né? Tirar os demônios, tirar essas, para libertar. E aí a pessoa agora passa a viver em função dessas coisas, como se tudo se resumisse na libertação de uma coisa ou outra. E o pior, quanto mais faz, parece que mais demônio aparece. Quanto mais campanha, mais tudo, e tudo não resolve. Aí nós vemos pessoas cristãs, supostamente convertidas ao Evangelho, atribuladas, casamentos desfeitos, filhos nas drogas, jovens na prostituição, e o coração dos cristãos sendo consumido de inveja, de maldade, de maledicência, de egoísmo, de vaidade, de tudo que é contrário a Jesus Cristo, aquele homem que na terra viveu como um homem verdadeiramente piedoso, Deus manifestado na carne. Há uma contradição da vida dos homens que se dizem cristãos para o Evangelho. Então, quando você se converteu, talvez você não tomou o caminho correto, porque você não entendeu que, sendo Jesus, esse homem, não é, glorioso, exaltado, esse homem em quem se cumpre, quando diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, o Senhor te chamou para você se unir a Ele. Lembra que lá no Éden, quando Deus criou Adão, falou: você vai dominar sobre tudo aqui, sobre o céu, a terra, tudo. Lembra? O que é dito? Farei para o homem o quê? Uma auxiliadora. Se o homem Adão representa o homem maior, que é Cristo, então se foi feita para Adão, no símbolo, uma auxiliadora, para lhe auxiliar nesse domínio, então Deus também há de constituir para esse homem excelente uma auxiliadora. Você foi chamado para auxiliar a Jesus Cristo. E esse auxílio não é um mero auxílio como quem ajuda ele a fazer alguma coisa, não. Deus falou assim: eu farei para o homem uma auxiliadora. De que maneira? Ele foi lá no rio, lembra lá do texto de Gênesis capítulo 2? Vou pegar essa argila aqui, branca, e vou fazer uma mulher para o homem. Pegou o barro, o Espírito Santo trouxe um balde d'água, Jesus Cristo pegou um tanto de argila, não foi assim? Aí Deus foi lá e fez uma mulher para o homem daquele barro, não foi? Foi não? Não foi desse jeito? E depois, como é que Deus fez? O homem, agora é o texto bíblico, né, queridos? Deus fez o homem dormir, representando a morte de Cristo. E enquanto ele dormia, Deus tirou do seu lado, da sua essência, osso de seus ossos, carne da sua carne, da sua própria natureza, e fez-lhe uma auxiliadora compatível a ele. Antes disso, Deus havia dito para trazer os animais, para o homem dar nome àqueles animais. E aí, na medida que Adão estava dando nome para aqueles animais, ele percebia que o macaco tinha uma macaca,
tinha uma companheira, que o cavalo tinha uma égua, né? E era tudo, cada fêmea, ela tinha uma correspondência em vida e natureza ao macho. Leão, leoa, E aí Adão foi ficando, poxa vida, e eu sozinho aqui, cadê a minha? E a Bíblia diz que ele procurava entre os animais uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ou seja, que lhe fosse compatível com a sua natureza. Capítulo 2, versículo 20 de Gênesis: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse compatível. Por isso que Deus então agora fez da sua própria natureza, tirando elementos do próprio homem para edificar para ele uma mulher. Quando o homem abriu os olhos e viu Eva, o que ele disse? Esta, afinal, é osso de meus ossos e é carne da minha carne. Esta sim se chamará varoa, porquanto do varão fora tomada. O que isso significa? Que Deus também quer gerar, quer edificar uma auxiliadora para o seu filho. E você foi chamado para ser constituído noiva e esposa de Jesus Cristo. Você foi chamado. Quando Deus te chamou, que o Espírito Santo gerou um tanto de circunstâncias na sua vida, que você então foi atraído pela palavra, no meio de circunstâncias, humanamente falando, desagradáveis, coisas ruins aconteceram, mas tudo colaborou para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E aí você se converteu a Jesus Cristo, só que não te falaram para que você foi chamado. Não é somente para ir para os cultos, fica lá com sua roupa nova, com seu cabelo penteado, tocando na banda, cantando no coral, trazendo um dinheirinho para ajudar o pastor, coitado. Ficar fazendo passeata ou carreata, marcha para Jesus, marchando. Deus não quer que você marche para Ele não, meu irmão. Ele te chamou para que você possa auxiliá-lo no cumprimento desse propósito, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E esse participar não é meramente uma cooperação objetiva, mas você foi chamado para ser constituído, espírito, alma e corpo, da natureza do próprio Cristo. Assim como Eva, ou a mulher, foi feita da própria natureza, o Senhor quer nos constituir da sua natureza. Olha o que está aqui no livro de Romanos, capítulo 8, rapidamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Ei, você foi chamado segundo o propósito de Deus? Mas você está afim disso ou não? Se você não está afim, diga para ele: Senhor, você me chamou, mas não estou querendo isso, esse negócio aí. Eu quero outra coisa, sabe? Eu quero um evangelho pragmático. Eu quero um evangelho que resolva os meus problemas aqui e agora. Deus, eu não posso orar a Ti dizendo: Pai nosso, seja feita a Tua vontade, porque eu não quero isto. Eu quero a minha vontade. Agora, você tem também a chance de compreender tudo isso, entender: o Senhor me chamou e eu fui chamado segundo a sua vontade. Olha o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você foi chamado para ser o quê? Não é segundo, mas é que você seja conformado à imagem do seu Filho. Para quê? A fim de que o Filho, para o fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos então chamados, fomos conhecidos por Deus, fomos predestinados por Deus e fomos chamados por Deus para sermos nós conformados à imagem do Filho. Você quer ser conformado à imagem do Filho de Deus? Quando as pessoas olham para você, elas veem o Filho de Deus no seu falar, no seu andar, no seu trabalho, como é que você se relaciona.
Você está expressando a Deus com ricos sentimentos de amor e de bondade e de misericórdia, solidariedade para com os seus amigos, para com os seus inimigos. Você está transbordando o seu coração de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque os meus inimigos que estão me cuspindo e me batendo, eles não sabem o que fazem. Ou será que quando as pessoas nos veem, elas veem um demônio? Como é que está? Faça uma análise de você mesmo. Por um momento, tira a sua máscara um pouquinho, deixa de lado essa máscara de crente que você carrega, que você gosta de ser chamado de homem de Deus. Lá vai o homem de Deus, de oração, de jejum, cheio de Deus. Para de bobagem. Você sabe que não é isso. Você sabe o que tem dentro de você. E se não sabe, peça misericórdia para Deus. Fala: Senhor, me mostra, me revela o meu coração. Faça como Davi falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me mostra esses caminhos maus, para que eu seja tratado. Vida cristã é uma vida de constante tratamento. Amanhã vamos falar sobre isso. Então a vida cristã é uma vida de quebrantamento e de destruição da vida do velho homem dentro de nós, para que então seja construída uma nova humanidade e seja gerado o novo homem. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e para que Cristo pudesse ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a Deus, para que Cristo pudesse exercer esse total domínio sobre todas as coisas. Ele foi dado à igreja. Versículo 22, a qual é o seu corpo. Para ele ser o cabeça, versículo 23, então ele foi dado à igreja, que é o corpo. A cabeça com o corpo dá um homem. Este homem é um homem coletivo. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Em suma, a vontade misteriosa de Deus é que esse novo homem, que é um homem coletivo, do qual fazemos nós parte. Nós falamos, somos membros do corpo de Cristo, mas nós falamos isso com tanta falta de entendimento, ou com tanta banalidade. Somos membros do corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo, mas falamos isso por uma mera maneira de falar, um jargão. Não compreendemos que ser corpo de Cristo é ser conformado a Ele, participar dele em vida e natureza, para que juntamente com Ele possamos nós reinar sobre as nações e dominar sobre todas as coisas. Pastor, mas como é que isso acontece? Está aqui, capítulo 1 de Efésios, versículo 18 até o 20. Como é que isso acontece? Como que isso acontece? Tá bom, pastor, entendi esse mistério, quero colaborar. A partir de hoje eu quero dirigir a minha vida cristã e projetá-la no sentido de efetivamente participar desse projeto. Eu quero ser auxiliador idônea, eu quero ser efetivamente aquele que contribui para que esse propósito se cumpra o mais rápido possível e estejamos nós com Ele naquele grande dia, na dispensação da plenitude dos tempos. Enfim, o que fazer está aqui. Efésios capítulo 1, 18 a 20. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu quero apresentar esses pontos no sentido inverso. Eu quero começar do 20 para o 18. Mas quero começar, o princípio dessa mudança se dá por meio da revelação. Até agora, você foi um servo de Cristo, lógico, mas até agora você foi dono dos seus próprios caminhos, das suas decisões, procurando o melhor lugar que te agrada, com quem você concorda. Você tem que abrir mão de tudo isso para fazer-se servo, apenas um servo. E tudo começa daqui. Senhor, eu preciso que os olhos do meu coração sejam abertos para que eu aprenda, para que eu discirna algo.
Você não deve ficar focado em qualquer outra coisa, senão nesses 3 elementos. O primeiro, versículo 19: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Pastor, o que é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Esse poder está aqui exemplificado. Eu quero que você olhe para o capítulo 1, versículo 19 e 20. Lógico, o 18 diz: iluminados os olhos do coração, para saberdes. Saber o quê? Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual é a riqueza da glória. Terceiro, e qual é a suprema da grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Para você entender a suprema grandeza do seu poder em você, que é a riqueza da glória, que é a esperança do chamamento, você tem que olhar para Jesus Cristo, porque esse poder que você tem que conhecer agora, ele já foi exercido em Cristo. Você olha para você mesmo, se você for bastante sincero e honesto, e fizer uma revisão de vida, e se você chamar alguém para te ajudar então, revisar a sua vida, você vai ouvir cada coisa. Olha, seja honesto, fala para mim, o que eu sou de fato? Vão acabar contigo. Quanto você é mau. Você é bondoso para com seus filhos? Lógico. Essa bondade também para com os filhos, ela depende de muitas circunstâncias, porque se o filho não corresponder aos seus desejos e às suas imposições, você já não quer mais saber daquele filho. Você até o expulsa de casa. Ou não expulsa? Não, porque eu ensinei tanto, falei tanto e ele me desobedeceu. Aí você vai expulsa o menino de casa, ou a menina de casa. Coração mau. Aí você olha para dentro de você, coração invejoso, coração ganancioso, perverso, cheio de mágoas, incapaz de perdoar coisas mínimas, pessoa doente, completamente ferido, machucado, porque não é capaz de perdoar a pessoa que não te pagou aquele dinheiro, ou que te falou aquela palavra, ou que falou mal de você, incapaz de dividir o pão, até porque vivemos num mundo em que quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, e você sabe que quanto mais você ganha, menos o outro ganha, porque o mundo está configurado, esse mundo capitalista, para que uns ganhem e outros trabalhem, e você quer ganhar, e pessoas estão morrendo do seu lado, aí está lá todo mundo, né, olhando na televisão. Você viu o avião que caiu semana passada, essa semana? Foi essa semana, não foi? 200 e poucas pessoas. Meu Deus, mas que coisa. Você está espantado por quê? Diariamente as pessoas estão morrendo do seu lado, você não está nem olhando. Todo dia tem gente morrendo de fome, na miséria, e você não está ligando. Você passa do lado do mendigo, você tem raiva que ele está no seu caminho, porque esse governo não tira essa mendigaiada daqui, para deixar a nossa cidade mais bonita. Aí você começa a perceber, mesmo dentro dos templos, que não são templos na verdade, são chamados pelos homens de templos, mesmo os religiosos, estão lá gastando tempo com as suas campanhas. Sabe para quê? Para ganhar mais dinheiro. Campanha atrás de campanha, para dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, até que dá 1.000, mas dá 1.000 porque ganhar 10.000, dá 10.000 porque ganhar 100.000, é uma barganha, é uma troca, um coração completamente egoísta, avarento. Aí você olha para você mesmo e você fala assim: pastor, essa mensagem sua é complicada, porque ser como Cristo é, do mesmo jeito, está lá em Mateus. Se alguém te ferir na face direita, o que você deve fazer? Devolve na cara dele, não é na esquerda dele? Não. Mas você é capaz de alguém te ferir na face direita e você oferecer à esquerda? Mas não é oferecer à esquerda simplesmente porque Jesus mandou, eu tenho que fazer. É o quê?
O que se pode fazer? Tem que obedecer. Aí você dá outra face, mas seu coração está xingando, está odiando. Não resolve isso. Oferecer a outra face significa você perdoá-lo, não pelo primeiro golpe, mas perdoá-lo também pelo outro que você já disse que ele dará. Eu te perdoo, mas desde que você fica aí, eu fico aqui, ó. Tá perdoado, mas não vem não. É um perdão condicional. Pastor, então o que eu vou fazer? Eu não vejo como isso pode mudar. Tem jeito para a minha vida, no sentido espiritual de mudanças, porque você até hoje foi conhecido como um bom crente, um bom cristão, mas você foi conhecido como um bom cristão simplesmente pelas coisas exteriores e objetivas que você fazia. Roupão comprido, todo amarrado, para ninguém ver os cabelos do seu peito, porque é pecado. De burca, cabelo comprido, não pode cortar a ponta do cabelo, como se Deus estivesse preocupado com o seu cabelo. Se você fosse careca para Deus, não mudaria nada. O pecado está dentro do teu coração. O coração é que é mau e é que é perverso, e nós estamos aí com toda uma aparência de santão, mas somos como os fariseus, como sepulcros caiados, por fora belo, com aquela carona de crente, mas por dentro está cheio de imundícia, cheio de morte, defunto, fedor. Você fede por dentro. Está todo mundo sentindo o teu cheiro, ou melhor, o teu mau cheiro. O meu também. Não é só vocês não, é o ser humano, é o homem. Uma vez um padre fez uma música dizendo assim, devemos nós amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, falar como ele falou, andar como ele andou. Como é que pode ser isso? Fala, pastor, não tem jeito não, aqui a minha situação está complicada. Para chegar nesse ponto aí, como é que faz? Primeiro, abandone essa vida cristã que os homens inventaram, esse tipo de igreja inventada, que só serve para construir palácios suntuosos e faraônicos, para ganância. Esquece esse tipo de cristianismo maligno, perverso, falso, espúrio. Fala, Senhor, abre os olhos do meu coração, quero me unir à tua vontade, eu quero orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade na minha vida. E aí ele vai abrir os olhos do seu coração, e você vai olhar para você e falar assim, eu não consigo saber como eu posso chegar lá, porque há muita miséria dentro de mim, o pecado como natureza dentro de mim. Fala, não, mas Deus não te chamou para contribuir com Ele, apenas chamou e pronto. Não, a primeira coisa que Ele fez, está aqui, capítulo 1 de Efésios, versículo 19, Ele te deu um poder, que é grande e que é supremo, para que você compreenda, perceba, entenda a suprema grandeza do seu poder. Que poder é esse? O mesmo poder que Ele exerceu em Cristo. Então você agora vai olhar para Cristo, para você compreender esse poder na sua vida. Você olha esse poder na vida de Cristo. Como é que foi esse poder na vida de Cristo? Estava lá aquele homem na cruz. Como é que ele estava pendurado lá? Ele estava forte, vigoroso, bonito? Como é que ele estava? Aquela condição do seu corpo, febril, doente, abatido, cheio de hematomas, de golpes, sem vida, destituído, completamente fraco, aquilo lá está falando da sua fraqueza. Aquela fraqueza dele era física, a sua é espiritual. Agora, quando ele diz está consumado, aquele corpo foi para o sepulcro, e no sepulcro então foi colocado lá um lençol sobre ele, e uma pedra foi rolada e colocada no túmulo. Eu pergunto para você, tem esperança? Tem? Humanamente falando, tem esperança? Para piorar a situação, passou um dia e uma noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites, aquele corpo lá. Defunto é feio, né? Jesus era um defunto bonito ou feio, Jesus? Horrível.
porque vivo já estava feio, que dirá morto, aquele defuntão, sem vida. Eu estou brincando? Não, é sério. Porque quando fala de Jesus, você fica pensando naquela coisa branca, bonita, olhos verdes, azuis, aquele cabelão louro. Para de bobeira, isso é coisa da Igreja Católica Romana. Você tem que olhar a realidade, sem aparência, sem formosura, nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção, e durante o momento da sua morte estava na cruz como um verme, e agora sepultado como não estava. Tem esperança? O sepulcro está fechado, selado. Tem esperança para você? A mesma impossibilidade de sair dali é a impossibilidade de mudar a sua vida, é a mesma impossibilidade humana. Mas Deus exerceu o supremo e grandioso poder sobre Jesus. E o que esse poder fez em Jesus? Está aqui, capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, como? Ressuscitando-o. Num dado momento, o Espírito de santidade, de poder, chegou até aquele corpo, entrou naquele corpo, permeou aquele corpo e foi tirando todas as fraquezas, toda a corrupção, toda a morte, e foi enchendo de vida. Ele foi ficando glorioso, incorruptível, imortal, cheio de honra, de vigor. E não era vida meramente humana, era vida divina, era o próprio Espírito de Deus dentro daquele corpo, habitando aquele corpo, saturando aquele corpo, amalgamando-se àquele corpo. E agora não somente ele sai glorioso, mas agora ele vai ascendendo e subindo, até ficar acima de todo o principado e poder, e domínio, e nome que se possa referir. Se este poder que operou em Cristo, você acha que ele é suficiente? Ele é suficiente. Esse poder que operou em Cristo, ressuscitando, pois esse poder está aqui, olha, versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Esse mesmo poder de ressurreição está operando na sua vida, no seu coração e na sua alma. É Ele que vai realizar todas as mudanças, todas. É Ele que vai resolver todos os seus problemas. Mas é lógico, você tem que largar o velho cristianismo e começar a entender isso e falar: Senhor, não somente esse poder, mas eu quero também saber qual é agora a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que será essa riqueza da glória? E qual será essa esperança do nosso chamamento? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, rapidamente. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. A palavra riqueza da glória aí, ó. Não é o mesmo tema? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Pastor, que riqueza da glória é essa? O poder é o poder de ressurreição. E essa riqueza da glória, aos quais, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, essa expressão, ela é explicativa. Riqueza da glória, isto é, Cristo em vós. Qual é a riqueza da glória? Cristo em vós. Quando você creu no Evangelho, Cristo entrou para dentro do seu espírito humano. Ele está dentro de você. E Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, que esse Cristo que veio habitar dentro de nós, Ele está sendo gerado dentro de nós, até o ponto de Ele ser completamente formado em nós. É um processo. E aqui quando diz a esperança do nosso chamamento, é isso, a nossa esperança, ou a esperança para a qual fomos chamados, é nos tornarmos completamente semelhantes a Ele.
quando naquele dia, quando a nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, estiver descendo, capítulo 21 de Apocalipse, e então o Pai apresentar os santos todos redimidos, os santos regenerados, justificados, santificados, conformados e glorificados, que o Filho olhar para aquela noiva, ele dirá: esta, afinal, é osso de meus ossos e carne da minha carne, no sentido, agora sim, esta igreja não tem mácula, não tem ruga, não tem pecado ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito não é que você é um santão que não erra, não. Santa e sem defeito é porque o próprio Deus, esse Cristo que habita em você, que é a esperança da glória, que é o poder da vida de ressurreição, Ele há de modificar o seu coração, a sua vida, o seu ser completamente. Então a nossa grande ambição, entenda a ambição no sentido positivo da coisa, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo é sermos constituídos uma nova humanidade. Você deve sair daqui essa noite dizendo: o Senhor vai constituir em mim uma nova humanidade. Hoje eu ainda estou como aqueles animais lá, que foi levado diante de Adão, e Adão procurava um auxiliador entre os animais, né? Esse aqui não dá porque é macaco, esse aqui não dá porque é uma jumenta, esse aqui não dá porque é uma vaca, esse aqui não dá porque é uma baleia, esse aqui não dá porque... Talvez hoje nós estejamos totalmente sem condições de ser a noiva do Cordeiro, mas Ele está edificando a sua noiva, Ele está gerando essa nova humanidade, essa nova consciência, este novo coração, de maneira que logo, logo, nós seremos conformados à sua semelhança. Amém, queridos? Amém.